Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, seja com todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Camusim. E que a paz do Senhor seja com você, meu amigo, que reservou um tempo do seu dia para ouvir um estudo, uma mensagem acerca da palavra do nosso Deus. Eu sinceramente considero uma responsabilidade muito grande falar acerca desta palavra, pois nós estamos a falar da palavra de um Deus que é santo, santo, santo. Nós estamos a falar da palavra de um Deus criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, onisciente, onipresente. Lá no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 1, está escrito que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Então, eu te pergunto, como não tremer diante dessa palavra? Como não reverenciá-la? É sem dúvida uma responsabilidade grande anunciar a palavra de Deus, porém é um privilégio, pois foi um ofício dado aos cristãos, aqueles que creem na palavra de Deus, um ofício de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um privilégio grande, pois é por meio do ouvir dessa palavra que as pessoas desenvolvem a fé, e através da fé chega-se à salvação. Portanto, é uma responsabilidade muito grande, sim, mas é um privilégio também muito grande da parte do nosso Deus. Nós, os cristãos, temos essa responsabilidade, devemos encará-la com reverência, com alegria no coração. Eu peço a você que nesse momento feche os seus olhos para que nós venhamos buscar ao Senhor em oração. Ó Santo Deus, poderoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Quem sou eu, ó Pai, para falar acerca da Tua palavra? Quem sou eu, Senhor? Me considero indigno para falar acerca da Tua palavra. Portanto, ó Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. E te peço, ó Deus, que o Senhor possa se revelar a nós através da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra, que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo ao ouvir a Tua palavra, que nós venhamos conformar as nossas vidas de acordo com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua mensagem seja anunciada e que o Teu nome seja glorificado através desse estudo que faremos. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai, essas coisas. Amém. Bem, amigos, irmãos, você que está aí com sua Bíblia aí próximo a você, ou que está distante, se você puder pegá-la agora para que nós venhamos fazer juntos essa leitura, você abra a palavra do Senhor em Mateus 24, versos de 1 a 14. Nós faremos essa leitura aqui, eu vou aguardar um tempinho enquanto você abre a sua palavra aí.
Mateus 24, versos de 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, ou epidemias, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bem, irmãos, nós escolhemos esse texto para falar com vocês acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, evento também conhecido como o Dia do Senhor. Talvez não, sem dúvida nenhuma, esse é o evento mais esperado pelos cristãos desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos dizer isso com certeza. Esse evento é muito aguardado, tanto que algumas religiões já chegaram até a marcar uma data exata para o retorno de Jesus Cristo à Terra. Porém, essa data marcada, ela não se concretizou, e ela não se concretizou para que se cumprisse a palavra de Deus, porque a própria palavra nos diz que nós não sabemos, não se sabe o dia e a hora, e o próprio Jesus Cristo, na palavra que acabamos de ler, ele não diz o dia exato em que retornaria. E a palavra de Deus nos diz que assim como um relâmpago, ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, essas pessoas que já marcaram uma data exata para Cristo retornar, apesar de terem se equivocado, demonstram o quanto esse evento é aguardado. E ele é aguardado por quem? E por que esse evento é tão aguardado? Certamente que esse evento ele é aguardado por aqueles que já ouviram falar a falar dele na palavra de Deus. Ou seja, os cristãos aguardam
a segunda vinda de Jesus Cristo, aguardam essa promessa se cumprir. E por que esse evento ele é tão aguardado? Ele é aguardado porque na palavra de Deus, ela nos diz que será um dia em que o Senhor virá à terra para julgar e para condenar aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que ouviram a sua palavra, mas desprezaram a fé no unigênito Filho de Deus, desprezaram a oportunidade de crer em Jesus Cristo. Será o dia em que essas pessoas serão julgadas e condenadas. Esse evento é tão aguardado também pelos cristãos, também por aqueles que creem em Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, porque nesse dia Jesus prometeu que levaria a sua igreja para estar com Ele eternamente. E isso é o que aguardamos. Aguardamos a volta de Jesus Cristo, porque será o dia em que estaremos com Ele eternamente. Mas muitos ainda desacreditam que Jesus Cristo voltará. E desacreditam por quê? Desacreditam porque esse evento foi anunciado, foi prometido há muito tempo atrás e até hoje nada aconteceu. Jesus Cristo ainda não voltou. Às vezes até os cristãos, devido às muitas lutas, às muitas ocupações, devido às artimanhas de Satanás, devido às preocupações com esse mundo, a vontade de ter mais conforto, a vontade de ter mais bens materiais, o apego às coisas deste mundo, às vezes acaba por apagar essa promessa até mesmo do coração dos cristãos. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que se você espera em Jesus Cristo só nessa vida, se você espera que Jesus Cristo não voltará outra vez, você pensa que Jesus Cristo não voltará outra vez, eu posso lhe afirmar, como diz a palavra, que você é um infeliz. Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. E eu pergunto a você, qual alegria você pode ter em viver se você não tem a esperança no seu coração de que Jesus Cristo voltará outra vez? Mas eu digo a você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que as promessas de Deus sempre se cumpriram. A palavra de Deus nos diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, verso 35. Portanto, você deve crer nessa promessa, mesmo que as aflições dessa vida, mesmo que as dificuldades que você tem enfrentado nessa vida, mesmo que a igreja no mundo todo está sendo perseguida, foi perseguida e está sendo perseguida, nós não podemos tirar essa promessa do nosso coração, mesmo que passemos por dificuldades, por problemas, nós não podemos tirar essa promessa do nosso coração, porque ela é a razão da nossa alegria, mesmo em tempos de dificuldade. Jesus Cristo prometeu que voltaria para levar a sua igreja. Não tire essa promessa do seu coração. E eu te pergunto, por que
acreditar nessa promessa? Será que essa promessa realmente está na palavra de Deus? Você que está você que apagou essa promessa do seu coração, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor e alguns textos que leremos aqui para provar que essa promessa ela realmente existe na palavra e que nela você deve confiar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 1, dos versos de 8 a 11. Abra aí a palavra do Senhor em Atos, capítulo 1, versos 8 a 11. Esse texto, ele narra Jesus Cristo já ressurreto, junto com os apóstolos, falando que eles deviam permanecer em Jerusalém, porque sobre eles seria derramado o Espírito Santo, se cumprindo a promessa de João Batista, que disse que eles seriam batizados com fogo. Atos capítulo 1, versos de 8 a 11. Vou ler do 7 em diante, do 6 em diante. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Como vocês podem ver, o texto é muito claro ao dizer que Jesus Cristo voltará a segunda vez. Não há por que duvidar dessa promessa. Mas é só aqui que vemos essa promessa? Não. Em outros textos da Bíblia nós encontramos essa promessa. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, porque diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por isso, tal evento é aguardado pelos cristãos.
aguardamos o retorno de Jesus Cristo, porque é promessa do Senhor. Hebreus 9, versos 27 e 28, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Mateus 24, versos 36 e 39. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Marcos 13, de 24 a 27. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver aqui que o Senhor voltará a segunda vez para levar a sua igreja. 2 Pedro 3, de 8 a 14, que o apóstolo Pedro fala: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. João 14, texto muito conhecido nosso, o próprio Jesus Cristo fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. E o que o Senhor diz? Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse 22, 12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica, capítulo 22, verso 20 de Apocalipse, aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O teu Senhor, Ele vem, e Ele vem para te salvar. Ele vem, não tem por que duvidar da promessa do nosso Deus. Muitos a têm por tardia, muitos têm essa promessa como se ela não fosse cumprir, mas
O Senhor não é homem. O Senhor não é homem. O Senhor cumprirá a sua promessa. Ele voltará. E os sinais são claros de que essa promessa se cumprirá. Não há por que duvidar, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria. Creia na promessa do Senhor. Não deixe que os acontecimentos, não deixe que o tempo que se passa, não deixe que as coisas desse mundo tirem essa promessa do seu coração. Ele prometeu e Ele cumprirá. Ele virá. Pode demorar, como o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Muitos a têm por tardia, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós podemos entender que essa demora, podemos nem chamar de demora, mas esse tempo em que aguardamos é um tempo de misericórdia da parte de Deus, que quer que todos cheguem ao arrependimento. E eu peço, meu irmão, que você não tire do seu coração, da sua mente, essa promessa. Jesus Cristo voltará. Ele está voltando. Ele está voltando. Nós, os que moramos aqui em Camusim, conhecemos um irmão aqui não sei se ele ainda é da Assembleia de Deus Bela Vista, que ele enche a cidade com bandeiras, dizendo: Jesus está voltando. Realmente Jesus está voltando. Creia nessa promessa. Irmão Joabe, quem coloca um bandeirão na sua moto, né? E sai anunciando a palavra de Deus. Nós podemos crer nisso. Talvez muitos pensam que o Joabe é doido, né? Mas não é não. Ele está fazendo uma coisa que todos nós deveríamos fazer: anunciar essa promessa, anunciar que Jesus Cristo voltará para levar os seus. Creia nessa promessa, meu amigo. Os sinais são claros de que Ele voltará. Se nós abrirmos a palavra de Deus aí em Mateus, capítulo 24, abra aí a palavra do Senhor, em Mateus 24, versos 3, aí já na segunda parte do versículo 3, os discípulos fazem um pedido a Jesus. Eles dizem assim: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os sinais da consumação dos séculos, eles estão aí, claros para nós. Jesus não responde aos discípulos quando exatamente Jesus Cristo voltaria, mas ele fala acerca dos sinais. Jesus Cristo não revela aos apóstolos o dia em que retornaria, e a gente vê talvez uma resposta que se adeque a esse pedido aqui que eles fizeram, lá em Atos, no capítulo 1, versos de 6 a 7. Vou ler aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás
tu, neste tempo, reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Logo, Jesus responde que não pertence a nós tal informação. Essa informação, ela não cabe a nós. Então não adianta a gente ficar procurando marcar uma data exata para a volta de Jesus Cristo. A sua volta será repentina. É mistério para nós essa data, mas Jesus não deu essa resposta, porém ele falou acerca dos sinais que antecederiam a sua volta. Nós devemos estar atentos a esses sinais. Aqui no versículos 6 a 8, assim diz a palavra de Deus: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Se você olhar lá em Lucas, capítulo 21, versos 9 a 11, ele fala, no lugar de pestes, né, é colocado epidemias. Então, quais são os sinais que antecederiam a volta de Jesus Cristo? Guerras e rumores de guerras. Ora, já foram muitas as guerras que aconteceram no mundo. Talvez, certamente, as mais conhecidas são as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 a 1918, morreram mais de 10 milhões de pessoas, muito mais que 10 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra Mundial, que morreu mais de 70 milhões de pessoas. E a gente vê a brutalidade da humanidade. Muitas pessoas dessas que morreram nessas guerras não eram nem militares, eram civis que não portavam armas. Na Segunda Guerra Mundial a gente vê, né, a criação da bomba atômica, da guerra, também trouxe reversidade do homem, através de Adolf Hitler, né, no Holocausto, matou muitos e muitos cristãos. Então esses sinais, eles têm acontecido, e muitos e muitos outros sinais vêm ocorrendo. A gente pode ver aí que a Bíblia fala de terremotos. Muitos e muitos terremotos acontecem no nosso planeta, matando diversas, milhares de pessoas, seguidos de tsunami, furacões, e tantos eventos outros que acontecem no mundo, demonstrando que os sinais estão acontecendo, os sinais da volta de Jesus Cristo estão acontecendo. Fome, nós, no mundo hoje, cerca de, anotei até aqui, cerca de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. No Brasil, aproximadamente 2,5% da população brasileira passa fome. Mais de 5 mil pessoas morrem anualmente por conta da desnutrição no Brasil. Então a fome também é algo presente, é um sinal presente na humanidade. Pestes e epidemias, peste negra, gripe espanhola, HIV, câncer
e tantas e outras doenças conhecidas que têm dizimado vidas de muitas pessoas, também são sinais, segundo o sermão escatológico de Jesus Cristo, que antecederiam a volta de Jesus Cristo. Nós atualmente estamos vivendo essa epidemia, essa pandemia do coronavírus, e que modificou a vida de muitas pessoas e tem matado muitas pessoas em todo o mundo. Nós ficamos perplexos e temerosos com a situação, e muitos pensam realmente que o fim está próximo ao ver essa situação que nós passamos hoje. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós temos no mundo 15 milhões, 746.452 pessoas que já foram contaminadas, ou seja, que são casos confirmados dessa doença. E nós sabemos que tem muito mais do que isso. Essas são as que foram confirmadas por exames, e aqueles que não foram testados, que não desenvolvem a doença, que não desenvolvem os sintomas da doença. Então é muito mais do que isso. E mortes no mundo de cerca de 639.900 mortes hoje. Só no nosso país já são mais de 2.348.200 casos confirmados e mais de 85 mil mortes hoje. Então, meus amigos, esses são os sinais que Jesus Cristo disse que antecederiam a sua volta. Talvez alguns que estão ouvindo essa mensagem hoje podem dizer: mas todas essas coisas que você falou já acontecem muito antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Guerras já aconteciam, doenças já existiam, e até hoje tem acontecido tudo isso, e nada de Jesus Cristo voltar. Talvez você esteja pensando desse jeito, e eu te dou razão. Nada de Jesus Cristo voltar, mas nada de Jesus Cristo voltar porque o próprio Jesus Cristo afirmou que não seria o fim, que essas coisas apenas antecederiam, são apenas o princípio das dores. Então, isso não é motivo para você desacreditar da volta de Jesus Cristo, muito pelo contrário, é motivo para você crer, é motivo para você ficar alerta e procurar viver a sua vida, aguardando a volta de Jesus Cristo, porque os sinais estão claros para nós. Tudo que Jesus Cristo disse tem se cumprido, e a gente vê o cumprimento desses sinais como se fossem os passos de Jesus Cristo se aproximando, e esses passos estão cada vez mais audíveis aos nossos ouvidos, cada vez mais perceptivos para nós, pois os sinais são cada vez mais intensos. Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando, senhores. Ele está voltando. E nós devemos viver as nossas vidas sob a perspectiva da volta de Jesus Cristo, pois já fomos alertados dos sinais, e esses sinais estão acontecendo. Apesar de tudo isso, muitas pessoas têm vivido, apesar de verem tudo isso, todos esses sinais acontecendo, muitas pessoas têm vivido as suas vidas preocupadas apenas com o seu conforto, preocupadas em satisfazer apenas as suas vontades, viver a sua vida de acordo com a sua vontade, colocando Deus de lado, abafando o conhecimento de Deus, como diz lá em Romanos 1, vivem as suas vidas independente de Deus, na impiedade,
procurando satisfazer apenas as suas vontades. E quão incoerentes são aqueles que agem dessa forma. Infelizmente, até mesmo os cristãos hoje em dia não têm vivido as suas vidas sob a perspectiva da volta de Jesus Cristo. E que incoerência a nossa se a gente não tem se preocupado com isso, pois os sinais estão aí. Eu queria ler com vocês Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Como viviam os convertidos, como vivia a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No capítulo 4, versos 32 a 35, diz assim, Atos: da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Bem, irmãos, a gente pode ver aqui nesse texto que eu acabei de ler, a igreja primitiva, como era que os primeiros cristãos eles viviam. A pergunta que fica é: por que a igreja contemporânea, a igreja atual, não tem as mesmas características que a igreja primitiva? Uma vez eu ouvi uma resposta a essa pergunta, e a resposta dizia que era porque os cristãos da época dos apóstolos, eles viviam dessa forma, a igreja vivia dessa forma, porque eles aguardavam presenciar a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, os bens materiais para eles não tinham nenhum valor. O que eles estavam mais interessados era na volta de Jesus Cristo. E essa resposta é como se nós quiséssemos justificar a forma como a igreja atual vive. Como é que eu posso explicar melhor? É como se nós atualmente vivemos dessa forma porque nós não devêssemos nos preocupar com a volta de Jesus Cristo. Nós não devíamos aguardar o retorno de Jesus Cristo na nossa vida aqui. E assim, eu acho que não, eu entendo que é muito incoerente
se a igreja atual tem vivido dessa forma. E é incoerente por quê? Por questão de lógica, né? Se nós traçarmos uma linha do tempo, e nessa linha, se nós pegarmos os apóstolos como nesse tempo, e nós nesse tempo aqui atualmente, com certeza a volta de Jesus Cristo está muito mais próxima de nós que vivemos hoje do que dos apóstolos. E se eles viviam aguardando a volta de Jesus Cristo, da forma como lemos aqui, muito mais nós devemos viver aguardando essa volta. Muito mais a igreja atual deveria estar preocupada em viver a sua vida sob a perspectiva da volta de Jesus Cristo. No mínimo é incoerente da nossa parte se assim nós não vivemos. Portanto, não era para ter essa diferença entre a igreja primitiva e a igreja atual. Se a igreja primitiva vivia a vida dela dessa forma, porque aguardava a volta de Jesus Cristo, nós que estamos muito mais próximos da volta de Jesus Cristo deveríamos estar alertas e vivendo da mesma forma. Eu acredito que os apóstolos viviam dessa forma, a igreja primitiva vivia dessa forma porque eles estavam cheios do Espírito Santo e estavam em comunhão constante com Jesus Cristo. Portanto, aguardavam a volta do Senhor motivados pelo Espírito Santo que neles habitava. E nós, o que estamos fazendo? Muitos de nós estamos vivendo a nossa vida como se Jesus Cristo estivesse muito distante de voltar. Não sejamos incoerentes, os sinais estão cada vez mais fortes. Jesus Cristo está voltando e nós devemos conformar as nossas vidas de acordo com essa promessa. Eu convido você a fazer uma reflexão nesse momento. Você está vivendo sob a perspectiva da volta de Jesus Cristo? Você tem vivido sob a perspectiva da volta de Jesus Cristo? Ou você tem vivido a sua vida somente para si mesmo, para o seu conforto próprio, buscando as coisas materiais desse mundo, sem se preocupar com a volta iminente de Jesus Cristo? Reflita, meu amigo. Nós, igreja, devemos viver a nossa vida sob esta perspectiva. Não devemos apagar essa promessa do nosso coração, mas viver crendo que Jesus Cristo voltará. Queria que você abrisse a palavra de Deus agora em 2 Pedro, capítulo 3, versos de 11 a 13, para nós vermos como a igreja do Senhor deve viver, como nós, os que nos chamamos cristãos, devem viver. Segunda Pedro, capítulo 3, versos de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados
serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, como devemos viver? Resposta: em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a volta do Senhor. Para você, cristão, que aguarda, na verdade, todo cristão deveria aguardar, todo aquele que se chama cristão deveria aguardar o cumprimento dessa promessa. Para você, eu gostaria de deixar um texto para finalizar esta mensagem, uma palavra de Deus para você. Podem ser muitas as tribulações, as dificuldades, as perseguições, as tristezas que nós enfrentamos nessa vida. Podem ser muitas elas, mas a palavra que eu tenho para deixar para você é que as aflições desse tempo presente, elas não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. E o Senhor te diz: não se turbe o vosso coração por causa dessas coisas. Creia em Deus, creia também em Jesus Cristo. Na casa de Deus Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o Senhor tinha dito. E o Senhor foi preparar um lugar para você. E Ele virá e levará a você para Ele mesmo. E você habitará no novo céu e na nova terra, um lugar onde há justiça. Portanto, glorifique ao Senhor por causa dessa promessa. Apegue-se a essa promessa. Não deixe ela escapar do seu coração. O Senhor prometeu que voltaria. O Senhor deu sinais de que voltaria, e esses sinais estão sendo cumpridos, estão acontecendo. E o Senhor voltará e levará a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar e pedir ao Senhor que aplique a sua palavra ao nosso coração. Ó Deus santo e poderoso, eu te louvo, Senhor, por essa promessa. Eu te engrandeço, Senhor, porque só o Senhor é digno. Ó Deus, como indignos somos, Senhor, de sermos salvos, Senhor. Se não fosse a tua graça, se não fosse o teu amor, Senhor. Ó Deus, se não fosse a tua misericórdia, Pai, o que seria de nós? A quem tenho eu, Senhor, nos céus, além de ti, ó Pai? Não há na terra quem possa fazer algo por nós que não seja o Senhor. Ó Deus, que essa promessa, Senhor, venha nos alegrar nos momentos de dificuldade. Que essa promessa, Senhor, venha nos sustentar nos momentos de tristeza e venha nos alegrar no momento de tristeza, porque a vida aqui na terra é passageira, mas a vida com o Senhor será maravilhosa e eterna. Ó Deus, não somos dignos, Senhor, mas cremos no poder, na graça do Senhor, e cremos em Jesus Cristo, teu Filho. Perdoa os nossos pecados, Senhor,
E não deixe, ó Deus, que as aflições deste tempo presente, não deixe que as muitas tribulações venham apagar a alegria que temos em confiar na promessa do Senhor, na Tua palavra. Louvado seja, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.